Hoje nós vamos fazer, então, a análise gráfica de Bitcoin. Eu já quero trazer para vocês aqui informações bem importantes, tá? Bom, uma coisa muito importante que eu gostei de ver hoje foi essa barra de reversão hoje de manhã quando eu acordei, tá? Essa barrinha de reversão, o que que ela é? Quando você anota o último fundo do Bitcoin, né? E nós temos uma barra de reversão depois de uma pernadinha de volume em queda. Isso pode ser indicativo, né, de fundo dos deuses, né? Fundo dos deuses. Fundo dos deuses é quando a gente é uma brincadeira nossa, mas basicamente é quando o preço ele tem uma forte tendência de baixa, depois na segunda pernada ele começa a perder o volume e depois ele tem uma projeção de pequena alta, né, pivôzeira de alta, lateralidade futura. Então nós temos o quê? Uma possível fundo dos deuses, né? Esse fundo dos deuses aqui, que ele está tentando se formar, ele ainda precisa de várias confirmações, tá? Então no gráfico semanal, ele ainda está mostrando um martelinho, né? Seria muito legal a gente ver um final de semana com fechamento de martelo, só que ainda faltam vários dias. Então ainda a gente tem vários dias aí para o mercado se provar que isso aqui pode ser realmente, de fato, o próximo fundo do Bitcoin. Ainda está muito cedo. Porque nós estamos na quarta-feira, falta quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nos próximos 4 dias aí, a gente precisa de confirmação dessa barrinha de reversão que está tentando se formar aqui. Bom, essa região de proteção, ela é bem natural acontecer, porque nós temos o suporte mais forte, o suporte do gráfico mensal, né? O suporte mais forte é os 29 mil mesmo, essa região aqui, ó, dessa linha verde aqui, tá? Ele bateu nessa região, realmente começou a ter força compradora aqui breve, né? Agora, a minha dúvida é, nós vamos ter continuação dessa força compradora ou não? Nós vamos ter realmente nos próximos dias continuidade dessa barra de reversão? Olha, eu espero que sim, né? Eu espero que nós não tenhamos queda até os 22 mil. Seria muito ruim o Bitcoin vir aos 22 mil, porque já expliquei isso para vocês. Se ele perder essa região, esse suporte, ele entra em tendência de baixa no mensal. E isso não é algo positivo para quem acredita que nós estamos no meio de um ciclo de verão, no meio de um ciclo de alta, né? Seria muito ruim perder os 28, 29 mil dólares. Acho que fica cada vez mais difícil o Bitcoin descer a partir desse ponto aí, mas a gente ainda tem algumas coisas para esclarecer, né? Para ver. Primeiro eu quero dar uma olhada aqui na retração de Fibonacci, só para eu lembrar em que ponto nós estamos. Nós estamos no ponto 0,38 de Fibo, o normal seria bater o 0,5 ou 618, então 20 mil dólares é o próximo suporte, aliás, 25.800 é o próximo suporte, o outro suporte seria 20 mil. Então, se o mercado continuar despejando, continuar tendo venda, continuar tendo realização de prejuízo, nós vamos ter essa região. O que eu acredito por que eu acredito que o 29 mil, né, conforme eu já falei outras vezes, é o nosso suporte mais forte, é o suporte entre ciclo aí de alta, porque nós já tivemos grandes realização de prejuízo, nós já tivemos um longo período aí de correção. Então, na minha opinião, nós estamos próximos do término dessa correção, tá? As tendências, elas não se mantêm por muito tempo, pelo menos no Bitcoin, historicamente falando, as tendências, elas não se mantêm por muito tempo. Então, essa tendência de baixa, ela já está, na minha opinião, com viés de encerramento, tá? Precisa passar dos 35 mil dólares para ela mostrar, então, o sinal de reversão verdadeira. Então, enquanto ele não ultrapassar os 35 mil dólares, ele não tem uma demonstração real de formação de fundo, tá? Por enquanto, ele pode estar formando fundo, mas a gente ainda não sabe. Então, faltam 3, 4 dias aí. Acho que vai ser o equivalente até o fechamento desse mês, tá? Então, eu espero que esse mês feche um martelo de reversão. Depois eu vou mostrar ali no gráfico de novo para vocês, né? O gráfico aqui, ó. Que esse mês ele vai ser o primeiro mês de junho e julho que foram vermelhos na história do Bitcoin, nunca aconteceu isso, é a primeira vez que possivelmente vai acontecer. E se a gente conseguir ter reversão e que produza um pequeno martelo, tá? Como se fosse uma barrinha com uma sombra 2 vezes maior que o corpo, e o corpo termine aqui, ó, bem acima, né? Principalmente com fundos no mensal, ou movimento de fundo no mensal, que seria o que nós temos já hoje, praticamente. Seria, então, fundo mais alto,
fundo mais baixo, fundo mais alto, isso aqui é fundo. Então, a gente tem, se a gente tiver a mínima mais alta do que a mínima anterior, nós temos um fundo. Se nós tivermos, principalmente em sequência, né, como se fosse 3, assim, pontinhas, então, fundo mais alto, fundo mais baixo, fundo mais alto, isso aqui seria fundo mensal, né? Justamente no suporte mais forte, que é os 29 mil aí, que é a região 0,38 de FIBO. No gráfico mensal, isso seria, se ele segurar nessa região, toda vez que o preço ele se segura na região 0,38 de Fibonacci, isso mostra que a tendência de longo prazo continua sendo forte. Se ele reverte aqui, a tendência não é tão forte e ele tende a buscar um topo duplo. E se ele fizer 618 de Fibo, às vezes ele cria um topo mais baixo do que o topo anterior e depois volta a cair. Então, eu acredito que como nós estamos em forte tendência de alta ainda no mensal, eu espero que ele se segure nessa região, então essa é a minha expectativa, né, que ele bata nesse suporte, se segure nessa região e consiga voltar bem para cima até os 120 mil dólares por unidade nesse ciclo. E aí, depois, logicamente, correções à vista mais para frente, tá? Muito bem. Não tenho dúvidas que no gráfico diário ele está tentando fazer o fundo dos deuses, tá? Essa é a barra de reversão que eu estava esperando, beleza? Quando ela aparece, então, no fundo anterior, geralmente isso aqui é bear trap, é os ursinhos carinhosos. Ai, eu vou me pelar agora, vamos pelar. É tipo o ursinho, o boizinho, né? O vestido de pele de urso, né? É o boizinho vestido em pele de urso. Então, o que eu gosto de ver? Eu adoro ver barras de versões quando elas testam, né? Aqui nós já tivemos uma tentativa de bear trap. Aqui tivemos, na verdade, o primeiro bear trap, que foi aqui. Aqui os tourinhos vestidos de pele de urso aniquilaram com os vendedores, né? Mas comeram o cu deles, né? Forte. E depois, agora, novamente, pode ser que estejamos agora a segunda bear trap, né? Fazendo possivelmente o fundo dos deuses, que é o fundo que a gente sempre espera, né? No mercado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu pegar aqui um aspecto importante. Eu ainda mantenho minha opinião, tá? Fundo dos deuses. Basicamente isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Fundo dos deuses, tá? Vamos replicar aqui o fundo dos deuses. Eu ainda acho que nós estamos em fundo dos deuses, tá? Olha lá, ó. Praticamente é isso, tá? Quando encontra fundo, suporte, bear trap, né? E depois retomada de alta. Esse é o meu price action. Algo parecido com isso, logicamente não vai ser idêntico. Não tem nada se repete, mas nós temos um futuro ritmado aí, né? E a minha expectativa é essa aí ainda, tá? Ainda mantenho a mesma opinião de que a gente tá muito... Cara, se a gente não tá no fundo, a gente tá muito próximo dele. Com essa barra de compra aqui, se a gente tiver confirmações nos próximos dias e a gente entrar em lateralidade batendo região entre 30 e 40, né? Tipo, vamos dizer que o preço comece a ficar entre 30 mil e 40 mil preso nesse range aqui lateral. Isso aqui seria uma ótima recuperada. Aí começariam, sabe o que começa a acontecer? O super trend começa a ter falsas altas aqui, ó. Começa a voltar as falsas altas, ó. Então ele tem a tendência de baixa e ele começa a ter falsas altas, né? Aí ele volta a uma pequena tendência de baixa e aí ele inicia a pernada de alta violenta. Então ele começa o quê? No meio do ciclo de baixa a ter as falsas altas, lateralidade, acumulação e depois volta a tendência de alta, né? É isso aí que eu tô esperando, ó. Tá? Tendência de baixa, falsa alta, uma pequena tendência de baixa aqui que ele tentou se formar, não conseguiu, fundo dos deuses, pirocada, tendência forte de alta nos próximos vários dias aí, praticamente meses de alta. Aqui foram 6 meses de alta, tá? 6 meses de alta. Então, de janeiro, aliás, de fevereiro até julho, nós tivemos alta consecutiva no Bitcoin. A mesma coisa, eu tenho essa expectativa agora, beleza? Eu tenho expectativa que começa a formar aqui lateralidade, o preço ultrapassa essa região, fica verde, né? O super trend. Depois ele cai um pouquinho, fica vermelho novamente o super trend, depois ele começa verde de novo e ele inicia a pernada de alta que a gente está esperando, né? A expectativa de alta que a gente está aguardando, tá?